A aposentadoria por invalidez é concedida a pessoas que, por motivos de doença ou acidente, perdem a capacidade para desenvolver as funções no trabalho. Mas, para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ser avaliado pelo INSS. Em 2010, depois da aplicação errada de um medicamento em um hospital de Brasília, Dona Lúcia teve os pulmões gravemente afetados. Por causa da perda da capacidade respiratória, ela teve que mudar a rotina e entrar de licença do trabalho por 4 anos. Além de tomar vários remédios, passou a usar um aparelho para auxiliar na respiração. Falaram que eu tinha inalado muito produto químico e por isso tinha criado aquela crosta no meu pulmão. Eu fui diarista 26 anos da minha vida. Realmente eu inalei mesmo. Depois do período afastada do trabalho e de passar por várias perícias, ela conseguiu a aposentadoria por invalidez. Minha filha marcou uma perícia e quando eu fui nessa perícia, o médico lá, o legista desse dia, dessa perícia, viu que eu não tinha mais condição. Ele falou que não sabia por que eu ainda não tinha conseguido, porque com aqueles laudos todos que eu tinha, já era para eu ter conseguido. Dona Lúcia e outros 3.200.000 brasileiros receberam aposentadoria por invalidez só em abril deste ano. Esse tipo de aposentadoria representa para o INSS um custo de 3,5 bilhões de reais todos os meses. Entre as doenças que possibilitam aos trabalhadores pedirem aposentadoria por invalidez estão a hanseníase, o mal de Parkinson, cegueira, câncer e o HIV. Profissionais que sofreram algum tipo de acidente de trabalho e ficaram com sequelas graves também podem fazer o pedido. Mesmo assim, segundo o INSS, a capacidade de trabalho do profissional precisa ser avaliada antes do afastamento. Em algumas situações, se o aposentado apresentar alguma melhora, ele pode ser reconduzido ao emprego. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado e assessor jurídico da Federação dos Aposentados do Distrito Federal, Diego Cheruli. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente estava vendo agora mesmo, comentando a reportagem aqui do Gabriel, aquela lista de doenças que permite que a pessoa peça ou não essa aposentadoria por invalidez. São algumas doenças que foram elencadas ali, mas é preciso passar por uma perícia, não é em todos os casos, né? Exatamente. Aquelas doenças estão previstas no decreto do Ministério da Saúde, que além de basear a aposentadoria por invalidez, a convicção do perito, também geram direito à isenção de imposto de renda, alguns impostos para aquisição de carro zero e etc. Tá? Mas, de qualquer forma, a pessoa deve passar por uma perícia médica que vai avaliar nas condições de trabalho se essa pessoa está ou não apta a exercer e se ela pode ou não se reabilitar em outra profissão ou em outro cargo. Vamos dar um exemplo prático, então. Por exemplo, a pessoa tem câncer. Não necessariamente toda pessoa que tem câncer ela vai passar por um tratamento, vai se curar, ela pode ter uma vida normal, trabalhar normalmente, não precisa nem se ausentar, talvez, do trabalho, né? Dependendo do câncer que tiver. E em outras, ela vai ficar muito debilitada e vai poder solicitar essa aposentadoria, é isso? Exatamente. É o caso do câncer em metástase ou não. Muitas vezes é o que divide entre um simples auxílio-doença por um período de tratamento e uma aposentadoria por invalidez. Tá? No caso de metástase, normalmente não se tem cura e os remédios são muito fortes, a intensidade do tratamento também é alta. Então, a aposentadoria por invalidez é o benefício que normalmente é concedido. Tá? Mas isso não exclui o caso de outras espécies de câncer que não estejam em metástase e também gerem. Por exemplo, no caso do câncer de mama, no caso da cirurgia de retirada do seio e outras complicações, aquelas consequências reduzem a capacidade laboral de uma cabeleireira, por exemplo, ou de uma pessoa que tem um trabalho braçal muito grande. Então, cada caso é um caso e por isso que a perícia médica é extremamente importante para a resolução desse conflito. Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E como que é feito esse pedido? É um médico que atende a pessoa que solicita que ela entre com um pedido de aposentadoria por invalidez? Como é que é feita essa pré-avaliação antes até de chegar ao pedido da INSS? Então, o médico não requer o benefício. Quem requer é o segurado ou a empresa, tá? Que ele estiver vinculado. Se eles forem empregados de uma empresa, ela vai fazer o requerimento administrativo, que se faz pela internet, já vai dar a data para a pessoa, desde que essa incapacidade dure mais de 15 dias. Os 15 dias a empresa é obrigada a custear. A partir do 16º, que o INSS é obrigado a custear.
Caso a pessoa seja autônoma, um contribuinte individual, qualquer situação, não empregado, né, não esteja de carteira assinada, ele mesmo pode entrar no site do INSS e requerer o agendamento da perícia ou ligar no 135. Qual é a diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? Bom, o auxílio-doença são normalmente incapacidades temporárias ou parciais. Ou aquelas que têm cura, ou aquelas que inabilitam a pessoa de forma parcial para o trabalho. Tá? No caso, a pessoa que não tem uma perna, por exemplo, ela está definitivamente capaz para o trabalho. Depende muito da profissiografia daquela pessoa. Aonde ela trabalha, com o que ela trabalha. Tá? Se ela ficar muito tempo sentada, por exemplo, é uma doença parcial. Ela pode se reabilitar numa outra função, ou não. Então, o auxílio-doença são de doenças parciais, temporárias. E a aposentadoria por invalidez é quando realmente detecta que a pessoa não tem chance de reabilitação ou de retorno ao trabalho. Quando o trabalhador solicita e consegue a aposentadoria por invalidez, ele perde o plano de saúde da empresa em que ele trabalhava? Não. Essa é uma discussão judicial, mais na área de direito do trabalho. Tá? Mas os tribunais superiores têm entendido que não, por um único motivo. A aposentadoria por invalidez ela não é um benefício definitivo. A aposentadoria por invalidez ela suspende o contrato de trabalho e não põe um fim ao contrato de trabalho. Então, nesse entendimento, o plano de saúde deveria continuar sendo um direito do trabalhador e custeado pela empresa, porque o contrato está suspenso, ele não está cessado. Tá? E é até uma dúvida muito grande da sociedade acerca da aposentadoria, se ela é vitalícia, se ela não é, se ela é definitiva, se ela não é. Em tese é, mas se verificada que a pessoa se curou daquela doença que o incapacitava, ou tem uma cura, ou tem uma outra função que ela possa se reabilitar, o INSS pode vir a cancelar o benefício. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com o advogado e assessor jurídico da Federação dos Aposentados do Distrito Federal, Diego Cheruli, que hoje conversa conosco sobre a aposentadoria por invalidez. Doutor, eu já estava falando, né, no bloco anterior, de como a pessoa faz esse requerimento, o que é avaliado, né, que ele tem que passar por perícias. Isso. A pessoa que é detectada, que consegue que o requerimento dela seja atendido e ela se aposenta por invalidez, ela tem que continuar indo ao INSS, passando por perícia, para ver se essa condição continua? Sim, o decreto 3.048 de 99, que chama de regimento dos benefícios previdenciários da autarquia do INSS, ele diz que o aposentado por invalidez deve se submeter à perícia médica bienalmente, de 2 em 2 anos. Só que ela é meio dúbia. A pessoa que tem que ir atrás, o INSS que tem que requerer. Normalmente o INSS que requer, tá? Mas são situações muito raras e esporádicas. Teve no entanto, a Lei 13.063 de 2014, né, que aqueles que completarem 60 anos de idade ficam isentos desse referido exame, é isso? Exatamente. A pessoa está aposentada de validez, a partir do momento que ela completar 60 anos, ela não precisa fazer nova perícia, mesmo se convocada. Até porque ela já atingiu a idade de aposentadoria, se ela estivesse trabalhando no mercado de trabalho. Exatamente, aposentadoria por idade, se fosse o caso, mas depende muito se ela cumpriu outro requisito de carência desse benefício. E se por meio da perícia médica ficar comprovada a incapacidade total da pessoa, ela ainda assim tem que passar por essa vistoria, por essa perícia médica constantemente? Vale relembrar que a aposentadoria por invalidez só vai ser concedida se ficar comprovada incapacidade total e definitiva. Ou seja, estar classificada, né, com essas incapacidades não significa que o benefício depois possa ser cessado. Se o INSS verificar por perícia médica que aquela pessoa readquiriu a qualidade de trabalho, a condição de trabalho, ele pode sim ser cessado, tem uma progressão a depender do tempo de benefício e voltar ao mercado de trabalho. Ainda tem um acréscimo nessa aposentadoria de 25%, né? Em que momento esse valor pode ser solicitado? A qualquer momento, tá? A dificuldade dos 25% do auxílio acompanhante que nós chamamos é a forma de agendamento. O INSS hoje não disponibiliza canal de agendamento direto para esse benefício. Então, a pessoa deve fazer um requerimento normalmente de revisão ou de nova perícia, onde ele vai designar que quer o auxílio acompanhante. Mas esses casos são raros. Tá? A pessoa tem que necessitar do auxílio de uma terceira pessoa para os atos da vida diária. O INSS, alguns servidores já entendem, alguns períodos, que a pessoa tem que estar em coma. Tá? Então, normalmente, esse tipo de benefício é concedido na esfera judicial. E
como que se dá, quando começa o pagamento do benefício? Assim que a pessoa dá a entrada no INSS, passa pela perícia e fica comprovado que ela tem essa invalidez permanente, né? E, portanto, pode se aposentar por invalidez, já começa a receber? Exatamente. Quando você requer o benefício do INSS, uma data é fixada, que a gente chama de DR, que é a data da emissão do requerimento, data de expedição do requerimento. A partir daquela data, o seu direito já está sendo computado. Isso foi normal com a greve das perícias, que às vezes atrasou a perícia 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano. A pessoa vai receber todo esse período de atrasado, se detectado que ela tinha direito desde aquela época. Doutor, e trabalhadores rurais que muitas vezes não contribuíram, né? Eles também têm direito? Sim, eles são segurados especiais da Previdência Social. Então, eles não precisam contribuir desde que sejam produtores de agricultura familiar. Não é qualquer trabalhador rural. O trabalhador rural empregado, o empregador dele tem que estar recolhendo. O agricultor familiar, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano empregado, só que ele não precisa contribuir com uma benesse legal. Doutor, quem tiver, para a gente encerrar nossa conversa, quem tem dúvidas, porque a gente viu aqui, né, que há muitas dúvidas em relação a esse tema, onde a pessoa pode tirar essas dúvidas? Então, elas podem tirar no site do INSS, pelo 135 também, mas sempre aconselhamos buscar um advogado especialista que saiba dessa questão, que saiba lidar especificamente com essa questão, por ser uma área muito complexa. E os entendimentos judiciais e administrativos são completamente desconexos, diferentes entre si. Então, vale muito a pena consultar um advogado, antes mesmo até de consultar a própria Previdência. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Diego Cheruli, que é advogado e assessor jurídico da Federação dos Aposentados do Distrito Federal e conversou com a gente hoje a respeito da aposentadoria por invalidez. Obrigada, até uma próxima.